Ótimo dia! Hoje nós vamos estudar inequações. Vamos resolver uns exemplos e antes nós vamos verificar 3 situações importantes para resolver inequações do segundo grau. A primeira situação, quando o delta for maior que zero, positivo. A segunda, quando o delta for igual a zero. E a terceira, quando o delta for negativo, menor que zero. Nós vamos fazer o seguinte: quando o delta é maior que zero, nós já sabemos que nós temos 2 raízes distintas. O y tem entre os x das raízes, para esses valores de x entre as raízes, y tem sinal contrário ao de A. O A que é o coeficiente do termo de grau 2. Ok? Quando o delta é maior que zero, os x que são extra-raízes, acima do maior valor ou abaixo do menor valor, então o y tem sinal igual. Então, y mesmo sinal de A. Y sinal de A. Aqui também, extra raiz, y tem sinal de A. Quando o delta for igual a zero, nós temos apenas um ponto na abscissa que coincide o valor das 2 raízes, o x' e x duas linhas. Nesse caso, para qualquer que seja o valor do x, o y vai ter o sinal do A. Então, y mesmo sinal de A. Aqui também, y mesmo sinal de A. E o que ocorre na raiz? Em toda raiz, y é zero. Na raiz, y é zero. Aqui também, y é zero. E nessa raiz aqui também, y é zero. E por último aqui, se delta for negativo, nós temos aí que para qualquer que seja o valor de x, y tem sinal de A. Então, nós vamos resolver esses 3 casos aqui para exercitar um pouco. Acompanha fazendo favor. Então, nós temos que identificar os coeficientes. O do A aqui é 1, que acompanha a variável de grau 2. O B é 4 negativo. O coeficiente C aqui do termo independente, que é o 3. O delta, nós já sabemos, é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu faço b ao quadrado menos o 4 multiplicado pelo valor do A multiplicado pelo valor do C. Então, eu fico com 16 menos 4 vezes 3, 12. Então, delta é igual a 4. Então, delta é igual a 4, esse número aqui é maior que zero. Então, nós já estamos nessa situação, nós vamos ter 2 raízes, a x' e a x duas linhas, né? X' e x duas linhas. E o valor das raízes serão o b. Então, como é que a gente calcula as raízes? É o b, com o sinal trocado, mais ou menos a raiz desse delta dividido por 2 vezes o valor do A. Então, b com sinal trocado veio 4. Mais ou menos a raiz de delta é 4. Aliás, a raiz de delta é a raiz de 4, que é 2. Então, na verdade,
mais ou menos 2. Dividido por 2 vezes o valor do A, que é 2. Então, a partir daqui, nós temos duas raízes. A primeira, que é 4 somado com 2, 6, dividido por 2, 3. A segunda, que é 4 subtraído de 2, que são 2, dividido por 2, fica 1. Então, nós temos que responder a questão, né? O conjunto verdade. Então, o conjunto verdade, nós precisamos analisar os sinais do y. Então, eu tenho a raiz aqui 1 e a raiz 3. Entre as raízes, o y é sinal contrário de A. Então, A é positivo, então o y é menor que 0. E extra raízes, o y, então, ou seja, aqui todos os y são negativos. Extra raízes, que são esses valores de x abaixo do 1 e acima do 3, o y tem sinal de A. O A é positivo, então o y aqui é positivo. Então vamos colocar aqui, y aqui tudo é positivo. Então, como a nossa inequação só serve valor positivo, as raízes então não servem, né? Então nós vamos escrever que o conjunto verdade são os valores que estão acima da raiz 3 e inferior à raiz 1, que é onde nós temos valores de y para essa função. Então, o conjunto verdade a gente escreve que é x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser menor que 1 ou x maior que 3. No segundo caso aqui, nós temos o valor do A 1 negativo, o valor do B 7 negativo, o valor do C 10 negativo. O delta B ao quadrado, então 7 negativo ao quadrado, menos 4, multiplica o valor do A, e multiplica o valor do C, 4AC. Então, delta é igual a 49, negativo vezes negativo é positivo, vezes negativo, negativo. 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. Então, nós temos aqui 9. A raiz quadrada do delta é a raiz quadrada do 9, que é igual a 3. Então, nós temos x igual a menos b, e aí vem a equação aí para achar as raízes. O b é 7, como é menos b, então é menos 7. Então, fica 7 positivo. Mais ou menos a raiz de delta, que é 3, dividir por 2 vezes o valor do A, 2 negativo. A partir daqui, então, a gente escreve que tem um x que vale 10 dividir por 2 negativo. 10 positivo, dividir por negativo fica negativo. 10 dividir por 2, 5. E tem a segunda raiz aqui, que é 7 subtrair de 3, fica 4. 4 positivo dividir por 2 negativo. Positivo dividir por negativo, negativo. 4 por 2, 2. Então, nós temos essas duas raízes. Então, a gente analisa aqui também. Coloca a menor raiz à esquerda aqui, que é o valor 5. É o menor valor. E aqui a gente coloca o 2 maior que 5. 2 negativo é maior que 5 negativo. Entre as raízes, y tem o sinal do A. Então, o A é negativo. Tem sinal contrário ao do A. Então, o y é positivo. Entre as raízes, o y é positivo. Sinal contrário ao de A. Extra raiz, o y tem sinal contrário ao de A. Tem o sinal de A. Então, o A é negativo, aqui tem o sinal de A, então fica positivo. Tem o mesmo sinal de A, é positivo. Negativo, A é negativo. Então, tem o mesmo sinal de A, fica negativo. Mas o exercício quer somente valores negativos, não quer iguais a zero. Então, o 5 e o 2, né, não pertencem à solução.
Então, para escrever o conjunto verdade aqui, a gente tem que colocar que o x tem que ser real, tá ok? O valor de x tem que ser menor que 5 negativo. Ou tem que ser menor que 5 negativo. Ou x tem que ser maior que 2 negativo. Então, nessa situação, os y são negativos. Por quê? Essa raiz tem o mesmo sinal de A. Então, A é negativo, sinal negativo. Inter-raiz tem sinal contrário. E é exatamente, porque essa parábola, se a gente fosse desenhar aqui, ela passaria aqui assim, né? Ó. Então, aqui são valores positivos e aqui negativos. Por último aqui, eu vou fazer esse caso. Nós temos aqui o A, que é 3, o B, que é 0, e aqui também o C é 0. Porque esses termos não apareceram. O B acompanha o termo de grau 1, não está aqui nessa inequação, e o C não tem termo independente aí. Então, C é 0. Então, o delta é B ao quadrado menos 4, que multiplica o valor do A, que multiplica o valor do C. Então, olha só, esse aqui, esse produto aqui é 0. Esse aqui também é 0, então delta é 0. Se delta é 0, nós vimos que nós temos o x' igual a x duas linhas. E o valor do x é B com sinal trocado, mais ou menos a raiz de delta. O delta é 0, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 3. Então, nós temos aqui, só para ficar registrado, 0 dividido por 6, que é 0, e a segunda, aí em cima fica 0 dividido por 6, que é 0. Então, x' é igual a x duas linhas, que é 0. Então, quando a gente escreve isso aqui, a raiz 0, e o A sendo positivo, para qualquer valor de x, para esse aqui, y é 0. Quando x é 0, e x' aqui, né? Quando tem a raiz, o y é 0. Então, para qualquer outro valor, o y tem sinal de A. O A é positivo, então aqui tudo é positivo. E aqui também tudo é positivo, mesmo sinal de A. Só que essa inequação, ele quer valores menores que 0. E não é possível. Ou a gente tem a raiz nula, ou tem valores maiores que 0. Nós não temos valores menores que 0. Então, o conjunto verdade aqui, a gente escreve que é conjunto vazio. Tá certo? Conjunto verdade é conjunto vazio. Então, para essa aula de hoje, era isso que a gente queria apresentar e reforçar com vocês a importância dessa síntese que nós já vimos quando estudamos sinais da função na aula anterior. Então, a partir dessa informação e da interpretação da inequação, nós podemos escrever o conjunto verdade. Vamos encaminhar para vocês alguns exercícios e desejamos um ótimo dia. E muito obrigada.